Olá pessoal, esse é o primeiro exercício da lista repetição. Diz o seguinte: faça um programa que receba duas notas de 6 alunos. Calcule e mostre a média aritmética das duas notas de cada aluno. A mensagem que está na tabela a seguir. Então, de acordo com a média que foi calculada no item anterior, baseado nessas duas notas, a gente vai dizer se o aluno com nota até 3 está reprovado, de 3 a 7 em exame e acima de 7 aprovado. No final nós temos que dizer o total de alunos aprovados, aqui a gente está falando de quantidade, então quantos alunos foram aprovados, o total, a quantidade de alunos em exame, o total ou quantidade de alunos reprovados e por fim a média da classe. Pois bem, então vamos começar pelas entradas. Então ele fala que a gente precisa receber duas notas de 6 alunos. Então, se são duas notas, a gente precisa basicamente de dois comandos de entrada, só que como são 6 alunos, seriam 12 notas na realidade. Então, seria importante a gente utilizar um laço de repetição para poder fazer essas 6 repetições e dentro desse laço de repetição a gente insere a entrada dos dados. Então, baseado nos códigos que a gente já criou até agora, eu vou criar um laço de repetição através do controle por uma variável que vai contando o número de voltas. Então, eu posso começar com uma variável chamada conta igual a zero. Eu faço o meu laço de repetição enquanto conta for menor que 6. Eu vou repetir. Eu vou aproveitar que eu já tenho ali dentro o contador que controla o laço de repetição, que essa variável conta. Ele também vai me dar o número da pessoa, então eu vou usar um print aqui para colocar aluno, dois pontos, vírgula, conta mais um. E eu não posso esquecer que antes de concluir meu bloco, eu tenho que incrementar a variável conta em 1, então eu tenho que somar mais um nela, para que esse laço não fique rodando eternamente. Se a gente executar esse programa, você vai observar que ele vai repetir 6 vezes, uma vez para cada aluno. Perfeito. Agora eu posso solicitar as duas notas de cada um desses 6 alunos. Então basta dentro do laço de repetição, logo depois que eu mostro o número do aluno, eu coloco print, digite a primeira nota, e aí eu vou ler N1 é igual a float input. E da mesma forma eu vou ler a segunda nota, print, digite a segunda nota, N2 é igual a float input, certo? Então com isso a gente consegue ter as duas notas de cada um dos 6 alunos. Se a gente executar o programa novamente, ele vai dizer, ó, aluno 1 digite a primeira nota, 7, segunda nota, 6. Aluno 2 digite a primeira nota, 5 e 4. E assim sucessivamente para os 6 alunos. Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente vai calcular agora que a gente concluiu as entradas é a média dessas duas notas, que é basicamente somar essas duas notas e dividir por 2. Então, média é igual a N1 mais N2, tudo isso dividido por 2. E aí eu já posso, eu preciso já mostrar a média do aluno. Então, média, vírgula, a variável média. Se eu executar o programa agora, você vai observar que ao eu digitar duas notas dos alunos, ele começa a apresentar a média desses alunos. Tudo bem? Legal. Agora, a gente vai para a próxima etapa, que é basicamente nós calcularmos a situação do aluno. Quer dizer, de acordo com a nota dele, ele está numa situação de aprovado em exame ou reprovado, de acordo com a nota dele, da média. Então, logo depois que a gente calcula a média, a gente vai agora descobrir em que situação que ele está testando a média dele. Então, se a média for menor do que 3, a gente imprime o status de reprovado. Caso contrário, senão, se a média for maior ou igual a 3 e média for menor que 7, a gente pode imprimir em exame
E caso contrário, se ele não está reprovado e não está em exame, ele está aprovado. Certo? Então, agora, quando a gente executa o nosso programa, se eu tenho um caso que o aluno tirou 3 e 2, está ali, reprovado. O aluno que tirou 9 e 8, está ali, aprovado. O aluno que tirou 4 e 5, ele está em exame. Perfeito. Agora que a gente conseguiu definir a situação do aluno, nós podemos ir para a parte final do problema, que é, ele pede as quantidades, quantos alunos desses 6 estão aprovado, em exame ou reprovado. Para resolver isso, o que a gente faz? A gente vai criar uma variável para contar quantos aprovados, uma variável para contar quantos estão em exame e uma para contar quantos estão reprovados. E aí, no ponto do programa onde a gente tem certeza da situação do aluno, a gente vai acrescentar um nessas variáveis. Então, eu vou criar uma variável aqui, quantidade aprovados, quantidade exame, quantidade reprovados. Certo? Aí o que acontece? Nesse ponto aqui, eu tenho certeza que esse aluno está reprovado, porque eu calculei a média dele, testei a média, que é menor que 3, e imprimi reprovado. Então aqui eu vou dizer que a quantidade de reprovados é igual à quantidade de reprovados mais 1. Eu acrescento 1 na variável que conta o número de reprovados, porque eu achei um aluno nessa situação. A mesma lógica agora eu repito nas outras duas situações. Nesse ponto aqui eu tenho certeza que esse aluno está em exame. Então, a quantidade em exame é igual à quantidade exame mais 1. E da mesma forma, nesse último item aqui, onde eu tenho a certeza que o status do aluno é aprovado, eu coloco a quantidade de aprovados é igual à quantidade de aprovados mais 1. Tudo bem? Agora que eu consegui contar quantos alunos eu tenho em cada situação, eu tenho que mostrar isso para o meu usuário final. Eu não devo fazer isso dentro do laço de repetição, por quê? Porque eu ainda estou, nesse ponto do programa, calculando vários alunos. Eu não posso mostrar um número total de aprovados se eu ainda não li as informações de todos os alunos. Por isso que eu vou para o final do programa, retorno para o primeiro nível de indentação e aqui sim eu posso colocar print a quantidade de aprovados é, vírgula, quantidade de aprovados. E agora basta repetir para os demais. Então, print a quantidade de exame, em exame, é, vírgula, quantidade de exame. E, por fim, a quantidade de reprovados é, vírgula, quantidade reprovados, certo? Então a gente mostra os aprovados, os em exame e os reprovados. E por fim, esse exercício pede a média da classe. A média da classe nada mais é do que uma média das médias dos 6 alunos, certo? Então o que eu preciso fazer? Eu tenho aqui individualmente a média de cada aluno. Eu preciso somar as médias de todos os alunos e no final do programa calcular a média da sala. Então eu vou criar uma variável chamada soma médias igual a 0. Nesse ponto aqui do programa, eu tenho certeza que eu tenho a média de cada aluno, porque eu até mostro a média do aluno. Então aqui eu vou utilizar esse ponto para eu acumular a média de cada um dos alunos na variável soma médias. Com isso, o que acontece? Eu vou acumulando e aí no final do programa, quando eu terminei de passar por todos os alunos, eu posso calcular a média final. Então, a média da sala é igual à média, a soma das médias de todos os alunos dividido por 6, porque eu tenho 6 alunos. E aí eu posso mostrar a média da sala é, vírgula, média da sala. Certo? Então, se a gente executar esse programa, ele vai começar a pedir as notas dos alunos. Vamos digitar algumas notas. Só por caráter de teste. Então, está aqui. A quantidade de aprovados foi 1, em exame 5.
ninguém foi reprovado e a média da sala é 5,6.